Olá, meus amigos, minhas amigas, sejam todos bem-vindos para mais um programa, O Livro dos Espíritos em Nossa Vida. Nós continuamos estudando ainda os desgostos da vida e as causas possíveis de suicídio. No programa anterior, nós fomos até a questão de número 950 e hoje nós vamos continuar o nosso estudo a partir da questão 951, quando Kardec pergunta se o sacrifício de sua vida não é meritório algumas vezes, quando tem por objetivo salvar a vida de alguém. Vamos pedir para o Almeida comentar essa questão do Kardec, logo depois da nossa vinheta. Até já. Começa agora o programa O Livro dos Espíritos em Nossa Vida. Alcir Almeida, seja bem-vindo, meu amigo. Mais um programa. Obrigado, Ricardo. Obrigado a vocês que nos acompanham semanalmente pelas mídias sociais da Comunhão Espírita de Brasília. O nosso fraternal abraço, a nossa alegria, a nossa honra de partilhar com vocês o conhecimento desse livro maravilhoso. Almeida, antes de pedir para você comentar aqui a questão 951, fiquei sabendo que tem um grupo de estudo aqui no Distrito Federal que está usando o nosso programa como matéria de estudo num grupo, é isso? É verdade. É um grupo em Taguatinga. Em Taguatinga, acho que é isso, né? Taguatinga. Se eu não estou enganado, o nome do Centro Espírita é Eurípides Barçanufo, ou é o nome do Centro Espírita ou é do grupo, né? E nós mandamos aqui o nosso mais fraternal abraço. Esperamos que vocês estejam gostando de como a gente aborda, de como a gente conversa sobre esse livro, né? Um abraço para a Patrícia, que nos deu essa informação, e um abraço para cada um desses irmãos e irmãs que estão usando esse material para começar as discussões deles. Porque Livro dos Espíritos é isso, é você sentar, ler, trazer aquilo que você tem de conhecimento da vida, olhar o que o livro partilha com você e analisar. Porque é um livro para a nossa vida, não é um livro para debate acadêmico, não, é para aplicar na vida realmente. Eu particularmente, eu fico muito feliz, não é uma felicidade por uma questão de ego inflado, eu fico feliz por a gente estar sendo útil, pelo nosso trabalho estar sendo útil a determinado grupo, a determinadas pessoas. E o Almeida falou uma coisa agora, que é interessante, né? Que não se esgota o estudo do Livro dos Espíritos e não existe um padrão adequado para fazer isso. Por exemplo, alguns colegas, às vezes, encontram comigo e fazem sugestões. Não, por que vocês não fazem desse jeito? Por que vocês não fazem de outro? Tem até algumas ideias antagônicas do tipo, olha, o Livro dos Espíritos, algumas vezes, ele traz matérias pesadas, densas, como essa que a gente está tratando agora, de suicídio. E alguns dizem assim, por que vocês não colocam mais leveza? Vocês não fazem algumas colocações mais hilárias? E teve uma outra vez, de vez em quando a gente faz algumas colocações assim, para tornar mais leve. E quando a gente faz isso, aí pega outro e diz assim, mas vocês estavam tratando de um tema tão denso, vocês não deviam fazer aquela brincadeira. E eu só fico convencido de uma coisa, é impossível a gente agradar todo mundo e não tem jeito certo de fazer. Então, a gente faz do jeito que a gente pode fazer, dentro das nossas limitações, não é, Almeida? E na expectativa que nós possamos ser úteis a alguns. E isso nós temos consciência disso e eu acho que o Alcir concorda comigo. O que é que você me diz, Almeida? Não, com certeza concordo. O texto é ponto de partida. A análise, cada um analisa analisa com aquilo que se é, né? Eu leio o texto, eu tiro do texto aquilo que tem um reflexo no meu eu.
quem aqui está para fazer uma interpretação de um texto tão importante como esse, não há condição. A gente faz 2, às vezes 3 questões em 30 minutos, não há como a gente esgotar o assunto. Então, a gente tenta colocar de uma maneira mais rápida, mais correta, vamos manter clareza, concisão, objetividade, mas a gente não sabe quem ouve, em que momento se encontra. De repente, nós estamos falando de suicídio, nós estamos enviando uma mensagem para alguém que acabou de perder um ente amado do suicídio. De repente, nós estamos fazendo um trabalho desse para uma pessoa que está estudando a questão do nosso atraso, da nossa rebeldia, da nossa intolerância, da nossa não aceitação de Deus, e quer um enfoque dessa maneira, que também é correto, né? Se olhar o grande plano divino, quando a gente realiza o ato, a gente está indo contra aquilo que Deus quer de nós, que é se aperfeiçoar, que é orar, que é aceitar o outro, aceitar a si mesmo, aceitar a Deus, né? E se compreender dentro desse papel de aperfeiçoamento contínuo. Então, a gente realmente fica entre a cruz e a caldeirinha, né? Então, a gente tem que ir com calma. É isso, Almeida. Vamos lá. Então, vamos para a questão 951, quando Kardec fez a seguinte pergunta: o sacrifício de sua vida não é meritório algumas vezes, quando tem por objetivo salvar a vida de outrem ou de ser útil aos seus semelhantes? É interessante. Então, quando você expõe a sua vida, né, Almeida, com a intenção de salvar de alguém, de beneficiar alguém. De fato, há situações que não se pode falar de suicídio sem ter essa questão do sacrifício pelo outro, por outrem, por uma coletividade na equação, né? Vou falar de umas coisas bem tolas para chegar em coisas maiores. A crença completamente equivocada do sacrifício humano. Por exemplo, a pessoa que ainda deve existir em algum recanto do planeta Terra alguém que ainda acredite nisso e possa, de fato, ainda seguir essa ideia. Mas a quantidade de jovens, seja meninos, sejam meninas, que foram sacrificados a deuses, né? Um pai que entregava um filho para ser morto e a sua vida ser oferecida ao Deus que aquela pessoa acreditava, não pode ser encarada como um assassinato. Porque naquela situação, naquele momento histórico, a pessoa acreditava. De forma semelhante, a pessoa que realiza um ato, na crença, até um ato completamente equivocado, mas de oferecer a própria vida em sacrifício, olha bem essa frase. Essa frase é interessante. Oferecer a própria vida em favor do coletivo é um ato meritório. Nós somos cristãos. Nós sabemos que o Cristo veio à Terra, encarnou neste planeta, com o domínio da ideia de que ele seria sacrificado, que a vida dele seria subtraída para, de alguma forma, exemplificar a cada um de nós que a morte é mentira, que a morte não existe, né? Eu fui lá do mais simples até o mais complexo. Mas o bombeiro, né, que entra num incêndio para salvar uma mãe com um bebê e acaba se queimando e morre. Um salva-vidas que se joga na água, num rio tempestuoso, para tirar de lá crianças e acaba batendo a cabeça numa pedra e morre. Né? Não podemos dizer que isso é um suicídio igual a outros. Né? Existe um ato meritório. Enfim, toda e qualquer situação em que alguém realiza um ato
que acaba subtraindo seus dias na Terra, seja quais forem esses atos, são levados, sim, em conta pela providência divina em favor daquele que realizou, né? Toda morte antecipada é um problema, mas quando o mérito cobre, quando o amor cobre esse universo de possibilidades, a providência divina leva em conta, sim. Né? Então, respondendo objetivamente, o sacrifício de uma vida não é meritório quando tem por objetivo salvar a de outrem ou ser útil aos semelhantes? Sim, tem mérito. E eu fico lembrando um caso que é pouquíssimo conhecido, você que já estudou muito talvez saiba, quando foram construir o Canal do Panamá. Não sei se tu sabe essa história. Teve uma enfermeira aceitou ser contaminada com a malária para experimentar nela um remédio para curar a malária. E ela conscientemente aceitou ser contaminada, né? Ela acabou morrendo desse ato. Mas o desejo dela era salvar aquelas centenas, milhares de operários que ela sabia que ia morrer. Porque ali era epidêmico. Quem ia naquela região pegava malária, né? E ela pegou malária e acabou morrendo. Foi um sacrifício. E eu tenho certeza que quando ela chegou do outro lado, a espiritualidade amiga acolheu da melhor forma e não foi levado em conta o suicídio dela, porque ela estava, sim, querendo salvar todos aqueles operários que diariamente ela via morrendo aos poucos de malária. É muito interessante esse raciocínio que o Kardec nos traz e que você também comentou. E eu estava lembrando aqui, Almeida, de uma vez, lá em Recife ainda, quando eu ainda estava lá em Recife, estudando uma questão parecida com essa, alguém levantou a questão de que Jesus também teria cometido suicídio, porque, tendo todas as condições de se livrar dele, não utilizou do seu potencial, da sua capacidade para fugir, né? É verdade. Apenas para ir a um ponto ainda mais profundo dessa questão. E a gente eu deixei a frase. Eu deixei a frase aí no meio da conversa, né? Isso, sacrifício exatamente. Da própria vida. Exatamente. E aí nós vamos condenar, dizer que o Cristo cometeu suicídio? Não foi esse o objetivo dele, né? E apenas para fazer um contraponto com outro fato conhecido no meio espírita, que é o do André Luiz, que quando chegou lá foi taxado de suicida, né? Isso consta lá no livro Nosso Lar. Sim. E... Suicídio inconsciente. Um suicídio inconsciente, né? Ainda tem essa nuance do suicídio inconsciente, né? Mas eu acho que está bem comentado. Vamos ler a resposta? Vamos lá. Isso é sublime, ou seja, você se sacrificar em benefício de outrem. Isso é sublime conforme a intenção. E o sacrifício de sua vida não é um suicídio. Então, no caso da enfermeira, não foi um suicídio. No caso do Cristo, não foi um suicídio. O do bombeiro, do salva-vidas, não. Exatamente. Mas Deus se opõe a um sacrifício inútil e não pode vê-lo com prazer se é deslustrado pelo orgulho. O sacrifício não é meritório senão pelo desinteresse, e aquele que o realiza tem, algumas vezes, uma segunda intenção, que lhe diminui o valor aos olhos de Deus. Ou seja, aquela coisa, né? Eu vou morrer em batalha porque eu vou para o céu. Eu ia ficar no caso da enfermeira para a gente colocar um fato a mais. Digamos que aquela enfermeira estivesse com depressão, quisesse morrer
e se utilizou do teste da malária para atingir o objetivo que ela queria. Se esse fosse o caso, aí também não seria meritório, porque ela estava usando um subterfúgio, digamos assim, para atingir o verdadeiro objetivo, que era simplesmente morrer sem estar preocupada coisa nenhuma com ninguém. Acho que é isso, né? Com certeza. E aqui tem um comentário do Kardec, Alcir. Todo sacrifício feito às custas de sua própria felicidade é um ato soberanamente meritório aos olhos de Deus, porque é a prática da lei de caridade. Ora, a vida sendo o bem terrestre ao qual o homem atribui maior valor, aquele que a renuncia para o bem de seus semelhantes não comete um atentado. Ele faz um sacrifício, mas antes de o cumprir, deve refletir se sua vida não pode ser mais útil do que a sua morte. Será que eu, ficando vivo, não posso ser mais útil do que morrendo? E aí é uma análise que se deve fazer quando se fizer essa escolha. Mais alguma coisa, Almeida, ou podemos ir em frente? Não, só fico imaginando o que Jesus poderia ter feito para gerar maior bem do que provar pela morte que a morte não existe. Pois é. Né? Exatamente. Me veio à cabeça aqui agora também... Almeida. Oi? Me veio à cabeça também aqui o Sócrates. Né? Sim. Ele poderia ter fugido da cicuta? Poderia. Mas será que ele teria conseguido deixar a mensagem que ele deixou? É interessante, né? Tem uma hora que eu não sei se é a esposa dele, se é alguma parenta dele, que pergunta, pomba, seria quase uma abjura, né? Nega as suas ideias, nega que eles não vão querer te matar. E o que ele responde? Poxa, mas se eu aceitar isso, eu estou dando razão para eles. Eu estou dizendo que tudo que eu falo é mentira. Eu estou dizendo para eles que eles estão certos. Né? Exatamente, Almeida. Eu ia pegar um livro aqui. Isso aí está no livro Fédon. Fédon então, era um dos alunos dele. E o Fédon fez isso para ele, sugeriu, né? Mas Sócrates, é só isso que eles querem, é só que você negue o que você está dizendo. Abjura suas ideias. Exato, ele diz, mas se eu fizer é exatamente o que eles querem, e eu tenho consciência, eu estou consciente do que... Eu não acho que é assim, eu tenho certeza. E não abriu mão. Não abriu mão, ele morreu em favor da verdade que ele defendia. É interessantíssimo isso. Né? E hoje a gente sabe, né, Almeida, que não era uma verdade dele, é uma verdade universal. Não, existe a minha verdade, existe a sua verdade, mas existe, além de nós dois, a verdade do mundo, a verdade daquilo que é, a verdade divina. Não existe... E isso é um mal do século nosso, viu? Acreditar que tudo é relativo, não é. Tudo é relativo, exceto aquilo que vem de Deus. A obra divina é absoluta. A lei de Deus é absoluta. A pureza, a perfeição dos atos divinos são absolutos. O restante, não. O restante é relativo. Aquilo que hoje é ciência, amanhã é engodo, né? Aquilo que foi considerado ciência pela medicina 100 anos atrás, não necessariamente hoje continua sendo. Né? E assim por diante, em qualquer ciência humana, qualquer conhecimento humano está sujeito à possibilidade do erro, da sua reforma e do seu aperfeiçoamento. Qualquer obra humana, mas a obra divina não. É verdade. Ou seja, tudo é relativo, exceto o absoluto. Exceto o absoluto. Então vamos à próxima questão? Vamos lá que ainda tem tempo. Tem. Questão 952.
O homem que perece vítima do abuso de paixões que ele sabe dever apressar seu fim, mas às quais ele não tem mais o poder de resistir, porque o hábito fez delas verdadeiras necessidades físicas, comete um suicídio? Pois é, André Luiz. Exatamente. André Luiz, ora bola, eu sou gordinho, eu não me disciplino para comer adequadamente, eu não busco encontrar formas de me alimentar corretamente, eu estou cometendo suicídio. Eu bebo, eu sou amigo do copo, eu sei que me faz mal e eu continuo realizando esse ato por uma conveniência de convivência, por um status social, mesma coisa. O cigarro, né? O ser humano que se esbalda no sexo desregrado vai acabar fazendo mal para o seu centro genésico, isso vai repercutir de alguma forma no corpo físico, também é um suicídio inconsciente, né? No caso específico do André, quem for ler em profundidade o livro Nosso Lar, vai perceber que ele era chamado de suicida por causa do cigarro e do uísque. É. Interessante isso. Né? Exatamente. Que a gente aprenda. Então vamos à resposta. É um suicídio moral. Não compreendeis que o homem é duplamente culpado neste caso? Há nele falta de coragem e animalidade. E, além disso, o esquecimento de Deus. A gente tem que se disciplinar, né? Porque você veja só que a palavra paixão, né, que é o que a pergunta remete, né? Abuso de paixões. Às vezes tem pessoas que dizem que morrem por amor. Você já deve ter visto coisas dessa natureza. Sim. Não, ninguém morre por amor. A gente morre por paixões. É verdade. A gente se dá o desfrute de morrer por uma paixão, não por amor. É. Né? Porque quando a gente para... Ah, não, mas a fulana era apaixonada. A gente já fala, né? Era apaixonada. Não era que amava. Porque quem ama, quando o objeto do meu amor vem, eu acolho. Quando o objeto do meu amor vai embora, eu o liberto. Eu não o prendo. Ora bola, se eu quero e faço força para vir a mim, e quando ele quer sair, eu seguro, não é mais amor. É um sentimento de posse. É de se apossar daquele objeto, daquele sentimento. Isso não é amor, gente. Isso é apego, isso é paixão. Né? Então, tudo isso que eu falei de comida, bebida, sexo, se aplica também nas nossas relações. E não pense só que é homem e mulher ou a paixão conjugal, digamos assim. Às vezes é um pai que tem um amor exacerbado por um filho, por uma filha, uma mãe que não sabe educar o seu amor por um filho, por uma filha, um filho que não ama adequadamente seus pais. Morre-se de paixão também dessa forma. Cria-se uma simbiose, né, Almeida? Fica uma dependência um do outro. Uma parasitose, né? Porque simbiose traz resultado bom para os dois lados. É verdade. Uma parasitose. É uma coisa, tá mais para parasita, né? Eu preciso da presença dele. Ó, eu estou sugando da presença dele. Quando aquela presença não está ali mais, eu morro seco. Então não era uma relação positiva, era uma relação doentia. E o Kardec fez uma outra pergunta dentro da mesma pergunta, Almeida. Sim. Ele disse assim: é mais ou menos culpado aquele que tira a si mesmo a vida por desespero? Quem é mais culpado? Aquele que tira a vida por desespero
ou aquele que comete o tal suicídio moral? O que é desespero, né? O que é desespero? É a falta de esperança, é a falta de capacidade de esperar. Ou seja, existe uma culpa que eu serei responsável por não saber se relacionar com aquilo ali de forma equilibrada. Então, é responsabilidade minha. Né? Claro que é outro tipo. Aquele que, de forma continuada, sabendo que faz mal, aquela relação que ele tem, seja com cigarro, seja com outra pessoa, que está lhe fazendo mal, ele sabe, quanto mais a gente sabe, mais a gente é responsável. Quanto mais no desespero existe um ato não pensado, menor a responsabilidade. Mas já existe responsabilidade por não semear dentro do próprio ser a esperança, a confiança em Deus e a confiança no futuro. E é interessante a resposta que os espíritos deram para o Kardec, porque eles dizem assim: é mais culpado do que aquele que comete o ato por desespero. É mais culpado porque teve tempo de raciocinar sobre o seu suicídio. No desespero, não, né? Você vai ali, pega uma arma, enfim, pula na frente de um trem. No que o faz instantaneamente, há algumas vezes uma espécie de descaminho ligado à loucura. O outro será muito mais punido porque as penas são sempre proporcionais à consciência que se tem das faltas cometidas. Pois é, né? Nenhum de nós pode voltar atrás e não saber nada. Isso não existe. Nenhum de nós retroage. Então, hoje eu sei mais do que eu sabia ontem. E amanhã saberei mais do que hoje. O que significa isso? Ontem eu tinha a menor carga de responsabilidade. Mas amanhã eu ainda vou ser ainda mais responsável pelos meus atos do que eu sou hoje. Né? Nós estamos progredindo sempre. E não tem como retroagir em termos de responsabilidade, porque não há como retroagir em termos de conhecimento, em termos de evolução, em termos de progresso. É isso, meu amigo. Daí aquela frase: a quem muito foi dado, muito será exigido. E como a gente está recebendo todo dia a gente está recebendo vida, todo dia a gente está recebendo o ar que respiramos, todo dia nós estamos recebendo o amor de Deus por cada um de nós. A cada dia nós recebemos as inspirações da espiritualidade crística. A cada dia nós temos irmãos da espiritualidade superior a nos orientar, a nos induzir, né? A querer nos influenciar, mas respeitando o nosso livre-arbítrio. Todo dia a gente está recebendo e temos que aprender a ser cada dia mais gratos por tudo isso que a gente recebe. Infelizmente, não sei se você já ouviu, mas eu já ouvi, Almeida, a gente dizer que mais ou menos se arrependeu de ter começado a estudar espiritismo depois que ouviu essa frase: a quem muito foi dado, muito será exigido. Então eu digo, depois que a consciência desperta, quem disse isso? Foi o Einstein? Quando a mente que se abre, ela não volta mais ao seu estado original. Né? Exatamente. A mente que se abre para um novo conhecimento não volta ao estado original. Não existe isso. Então, não tem como você abdicar da responsabilidade adquirida em função do conhecimento construído. Alcir, eu acho que agora o nosso tempo está encerrado, sim. Está se encerrando. Tá. Vamos parar por aqui. No próximo programa, a gente dá continuidade a essa temática. Ainda tem aqui umas 4 questões. Semana que vem, a gente volta a estudar o Livro dos Espíritos. Muito obrigado. Muito obrigado, Ricardo. Muito obrigado a cada um de vocês. Gostaram? Não gostaram? Mas coloquem a opinião de vocês. É muito importante. E, se vocês gostaram mesmo, mande o link para as pessoas que vocês amam, para as pessoas que vocês querem bem. Forte abraço. A gente se vê no próximo programa. Até lá.